Vamos ler no capítulo 4, mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura. Jonas 4, de 1 a 11. Mas isto desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: faze bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abobeira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da abobeira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abobeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da abobeira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da abobeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Esse livro, ele tem acompanhado o imaginário da igreja, do povo de Deus. Por isso eu recomendo que vocês, de vez em quando, leiam esse texto para ir aprofundando aquelas camadas que nós dizemos de compreensão da palavra de Deus. Camada da leitura mais simples, depois de uma leitura mais profunda, mais pessoal, mais abrangente, que conecta todo o grande quadro da história da redenção e, claro, da nossa vida pessoal e a vida da comunidade da igreja. Por exemplo, algumas igrejas, na Silésia e na Boêmia, na Europa Oriental, elas construíam o púlpito com o formato de uma baleia, de um grande peixe. E aí, quando o pastor ia pregar, ele tinha que subir então naquela escadaria, o púlpito ficava geralmente na lateral. Ele entrava ali pela cauda do peixe, aparecia subindo pela barriga, e finalmente, quando ele chegava lá em cima, que era a parte do púlpito, ele estava na boca daquele grande peixe. Essas igrejas antigas têm essa arquitetura bastante interessante, guardando essa relação muito querida com esse livro do profeta Jonas. O evangelista Dwight Moody costumava dizer o seguinte: algumas pessoas têm religião suficiente para torná-las miseráveis. Ele, que foi um grande pregador do evangelho, a multidões dos Estados Unidos, examinando, acompanhando a vida de muitos daqueles
aqueles que se diziam cristãos, ele chegou a essa constatação. Algumas pessoas têm religião suficiente, por religião não quer falar fé, era a forma que eles falavam naquela época, né? Para torná-las miseráveis. O que para ele tornava uma vida motivada a evangelizar, a fazer as concentrações, a publicar livros cristãos, né? Espalhando pelo aquele grande país, né? Principalmente na marcha para o oeste, para outras pessoas, tornava suas vidas pesadas, amargas, de murmuração, de reclamação. Por isso alguns dizem, né, que as pessoas mais miseráveis do mundo são justamente os cristãos que estão fora da vontade de Deus. Algumas considerações importantes para fazermos neste clímax, né, nessa conclusão desse livro, que termina de uma forma diferente de todos os outros livros, com uma pergunta que não é respondida, que fica em aberto. Uma das coisas que nós precisamos considerar para responder à pergunta que fica em aberto nesse livro, de forma pessoal, né, e como igreja, é a seguinte: por que é difícil para nós vermos a graça de Deus em nós e nos outros? Por que é difícil vermos a graça de Deus operando em nossa vida e nos outros? Qualquer evangelista, qualquer pastor, qualquer professor de escola dominical, qualquer pessoa que conduz um estudo bíblico, algum tipo de trabalho na igreja, gostaria muito de ver esse tipo de reação que Jonas presenciou, uma cidade inteira se voltando para Deus. E ele presenciou isso. Mas o texto nos diz, ele ficou irado, ele ficou indignado, ele ficou aborrecido, ele ficou frustrado. Ele se afasta da cidade, vai para uma parte alta, na expectativa de que ainda fogo do céu venha e destrua aquelas vidas. Por quê? Porque quando estudamos a história do povo de Deus, nós também encontramos, né, cristãos matando cristãos, perseguindo cristãos, prendendo cristãos, torturando cristãos. Por que essa circunstância é tão difícil? Nós, ao olharmos a leitura do Evangelho, também vemos o Senhor Jesus triste com esse tipo de atitude e procurando mostrar para as pessoas que ouviam a abrangência do amor e da misericórdia de Deus. Então Jesus conta histórias, ele fala de samaritanos e dá a eles o papel de protagonista, de alguém que faz o bem, em contraste com o povo dele, os judeus, a classe religiosa que se achava pura, os fariseus, os saduceus. Ele coloca nas suas parábolas, nas suas histórias, esses dois grupos em contraste. Ele publicamente reconhece o valor da fé de um romano, o opressor, o conquistador, o odiado pelo seu povo. Ele almoça com publicanos, ele recebe a atenção de prostitutas, ele está ali andando com pessoas de todos os tipos. Mas aqueles que detinham, né, o conhecimento da palavra de Deus, se apegavam a alguns aspectos e se fechavam nas suas interpretações ou associações. Jonas, no caso aqui, o que é mais forte nele é o seu patriotismo, é o seu nacionalismo. Ele vê os assírios, Nínive, a capital da Síria, como um grande inimigo que vai prejudicar o seu povo. E ele então está preocupado com a sua pátria. E infelizmente esse tipo de sentimento, ele é bom. É bom sermos patriotas, amarmos a nossa nação, a nossa história, o nosso chão, nossa língua, nossos costumes, mas a Bíblia em todo o tempo nos alerta contra o exagero. O pastor Tim Keller,
uma vez pregando sobre essa questão e também colocando esse alerta, esse cuidado, né? Ele disse assim: Jonas era apenas um bom patriota. Todos devemos ser patriotas. Uma pessoa, depois no final da pregação, falou com o pastor Tim Keller, e ele disse: eu respondi, embora o amor aos pais, os fundadores, né, da nação, e ao seu povo seja uma coisa boa, pode se tornar excessivo e desproporcional, como qualquer outro amor. Se o amor pelos interesses do seu país levar alguém a explorar pessoas, ou como no caso de Jonas, a torcer para que uma classe inteira de pessoas se perdesse espiritualmente, então esse alguém ama mais sua nação do que a Deus. E isso, qualquer que seja a definição, é idolatria. Então nós temos que tomar cuidado com um sentimento que é bom, mas que pode se tornar desproporcional e acabar incorrendo em confrontar a vontade de Deus, a lei de Deus. Quando você assiste, por exemplo, um filme como A Redenção, a verdadeira história do pastor Dietrich Bonhoeffer, você vê a dificuldade que ele tem de esclarecer a igreja alemã que aquela proposta política do Partido Nacional Socialista, Partido Nazista, estava contra a palavra de Deus. À medida que aquele partido vai ganhando adesão, vai formando grupos de crianças, de jovens, vai construindo o apoio popular, a igreja também vai apoiando. E ali está Bonhoeffer e alguns poucos pastores dizendo que aquilo está errado, que a igreja não pode se comprometer daquela maneira, e sermões são pregados na igreja apresentando Hitler como um grande instrumento de Deus, apresentando aquela oportunidade do Reich, o reinado, né, daquele poder político como a realização do plano de Deus. E a tal ponto que depois eles chegam a fazer uma nova versão da Bíblia, onde a presença judaica das Escrituras é extirpada. Uma loucura, e depois vai trazer uma grande vergonha à nação. Mas quantos missionários, quantos pastores que tentaram alertar aquela igreja, eles foram mortos. O que acontece com Jonas? Você vai perceber que ele diz aqui no versículo 2, né, quando ele diz: olha, eu sabia, quando o Senhor me chamou, eu estava lá na minha terra, e eu então fugi para Tarsis. Aí ele cita um texto que está no Antigo Testamento, no Pentateuco, que é o encontro de Moisés com a glória de Deus, onde ele pede que Deus revele a sua glória, e o Senhor diz: olha, eu vou mostrar apenas as minhas costas, você vai ver pelas costas. E quando o Senhor passa, Moisés, maravilhado, começa a dizer: Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Moisés celebra Deus com esses adjetivos, com esses atributos. E aqui está Jonas citando esse texto, mas contra Deus, como se isso fosse ruim, como se isso fosse algo detestável em Deus, como se isso fosse uma fraqueza em Deus. Ao contrário de Moisés, que disse essas palavras celebrando, adorando. E aqui está Jonas fazendo o contrário. Esse é um outro ponto muito perigoso que nós temos que tomar cuidado, alertado, né, também pelos nossos pastores reformados anteriores, pregadores que viveram em épocas em que esse nacionalismo, na Inglaterra a mesma coisa, isso aconteceu também na época dos puritanos, em vários países aconteceu. E um perigo é esse aqui, é o mau uso da Bíblia. É quando a Bíblia ela é usada para favorecer essa ou aquela ideologia, essa ou aquela proposta. E infelizmente essa tem sido uma prática que depois, lá na frente, traz vergonha para aqueles que apoiaram esse ou aquele projeto, né, que se distancia daquilo que o reino de Deus está colocando. Então, em vez de honrar a Deus, ele está desprezando o Senhor, está colocando de uma forma desprezível.
pastor Stuart Olyott, que falou numa conferência da Fiel sobre o livro de Jonas. Ele diz: Deus não é como nós, mas Ele nos ouve, Ele nos escuta. Jonas está desabafando, mas ele não está dissimulando, ele não está escondendo os seus sentimentos, ele está sendo honesto. E dessa maneira Deus vai tratar também com ele honestamente, como tem feito, desde aquele momento em que ele foi para Tarsis, né? Então, alguns aspectos importantes para nós tomarmos cuidado com esse excesso de ideologia, né? Houve uma alteração na expectativa da mensagem de Jonas, que passou a ser a expectativa do juízo e não mais do arrependimento e da salvação. Então Jonas, já sabendo que Deus é assim, quando ele foi anunciar a mensagem, ele poderia ter tocado nesse assunto e dado um testemunho de honra a Deus, mas ele destacou, bateu no juízo. É aquela coisa, né, de Moisés bater na rocha, não falar a rocha, mas bater. Já estava irritado, já estava cansado de tudo aquilo. Houve uma alteração na hermenêutica pela qual ele via e lia a palavra de Deus. Agora ele lia a palavra a partir da sua ideologia. Por isso a expressão proclama contra ela foi interpretada como se não houvesse nenhuma chance, nenhuma porta aberta para a salvação de Nínive na história. Então é muito triste, porque às vezes a gente lê a história e a gente vê alguns movimentos cristãos segregando alguns tipos de etnias, vendo nelas uma marca de rejeição em si mesma, sem a possibilidade do Evangelho, sem uma oferta de graça e misericórdia para essas pessoas também. Houve alteração no conteúdo da pregação de Jonas, que passou a ser determinado pela escatologia condicionada pela sua visão político-histórica. Então o futuro, os últimos acontecimentos, que é a escatologia, estavam ligados apenas à sua rejeição dos estrangeiros. É nesse ambiente, por exemplo, que Jesus vem. Ele vai anunciar a palavra, mas as pessoas têm as suas rejeições. E os discípulos foram formados também nesse aspecto. Mas Deus está trabalhando. E quando, por exemplo, a igreja começa a crescer em Antioquia, Deus envia Barnabé. E Barnabé é uma pessoa que já está sendo moldada pelo Senhor. E o texto nos diz em Atos que ele viu a graça de Deus com aquelas pessoas. Mas aí você chega em Atos 15 e tem um concílio na igreja, são os discípulos do Senhor. E qual que é o assunto do debate? Esses gentios têm que cumprir a lei, eles têm que se circuncidar, eles têm que fazer isso, fazer aquilo. Eles não viam a graça de Deus, eles apenas olhavam essas regras, essas cobranças, e com mau gosto viam a entrada dos estrangeiros na igreja. Barnabé viu a graça, mas só a intervenção de Deus para mudar essa mentalidade. Paulo pensava exatamente assim. E o Espírito Santo, o Senhor Jesus o encontra, fala diretamente com ele, e o capacita, o chama e o capacita para romper com esse padrão, de maneira que ele vai ser odiado pelo seu próprio povo. E inclusive alguns vão fazer juramentos para assassiná-lo. Isso prejudica uma vida sem paixão por evangelização, uma vez que esses povos já têm a marca em si da rejeição, já nasceram rejeitados pela graça de Deus, então eles não merecem evangelização. Veja que as missões modernas, elas começam com, por exemplo, William Carey, e alguns outros que entendem que o Senhor chamou a igreja para alcançá-los. Mas as pessoas, os pastores, a liderança, presbíteros, diáconos, vão dizer, não. Se Deus quisesse falar com eles, Deus chamaria alguém, mas não você é um sapateiro.
mas é a partir dele que mulheres, homens, tocados pela graça de Deus, abrem mão do seu conforto e vão anunciar o Evangelho. Então, uma vida condicionada dessa maneira por uma ideologia política, ela é incapaz de se colocar a serviço da evangelização. Ela tem uma visão distorcida de Deus. Mas veja como Deus é paciente. Essa indignação, esse sentimento tão forte de Jonas começa a empurrar ele para uma depressão, começa a empurrar ele para uma crise. E dizem que uma das formas de procurar ajudar quem lida com essas situações é o acolhimento. E Deus, em vez de dar uns cascudos nele, Deus está falando com ele, está conversando, está procurando interagir. Deus está falando gentilmente com ele. Deus está sendo ofendido por essa colocação que ele fez no versículo 2, mas Deus está chamando ele a razão. Fazes bem, que assim te ires. Isso não nos lembra a fala de Deus a Caim? Por que está indignado, Caim? Se você proceder bem, as coisas vão dar certo. E o Senhor Deus o alertou sobre o pecado, a porta, como um animal, uma fera, pronto a dar o bote e destruir a vida de Caim. Mas é que Deus, na sua graça e misericórdia, acompanha o profeta desiludido, monta uma cabaninha provisória, se assenta, e o que Deus faz? Deus faz nascer uma planta. Essa planta vai crescendo e faz uma cobertura, porque aquela cabaninha não estava dando a ele a devida proteção, o devido conforto. O Deus soberano, o Deus justo, a continuação do texto, da fala de Moisés, sobre Deus ser longânimo, de Deus ser bondoso, ser clemente, misericordioso, que com essa fala de Jonas dá a ideia de parece que ele deixa impune os criminosos, os maus. Quando a gente continua lendo o texto lá da fala de Moisés diz que Deus não deixa impune, que Deus trata com a maldade. O problema de Jonas é querer, não conseguir conciliar a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Mas nós aprendemos no Evangelho que Deus fez isso em Jesus. Então Deus exerceu misericórdia para nós, porque a sua justiça Ele exerceu plenamente sobre o seu Filho na cruz. É o que Ele foi ensinando através do sacrifício do Cordeiro, daquela liturgia que acompanhou o tabernáculo e acompanhou o templo. Alguém substituía o pecador, confesso, o Cordeiro. Mas o Cordeiro era símbolo do sacrifício pleno que seria feito pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então faltou aqui Jonas mencionar a continuidade da fala de Moisés. Mas ele está tão irado, ele está tão consternado, o seu nacionalismo, o seu patriotismo, as suas ideologias estão tão fortes, que ele faz recortes do texto bíblico. Então, ele precisa da misericórdia de Deus com ele para tratá-lo, para tirar disso. Esse sentimento está prendendo ele, está aprisionando o seu coração e está descrevendo um Deus deturpado. O Senhor não é assim. Então torna as pessoas espiritualmente cegas. Uma entrevista daquele cantor Arnaldo Antunes no programa Roda Viva, ali da TV Cultura, é interessante que ele tem uma fala. Ele diz assim: não sou religioso e nem ateu, mas eu vivo nesse lugar da indefinição. Eu gosto, na verdade, da ideia de religiosidade. Pelo que ele fala, é a ideia de espiritualidade. Ele acha bonito isso, ele acha uma realidade mística, interessante, criativa. Mas ele diz assim, que essa religiosidade, na opinião dele, é diferente da instituição religiosa, que congela, assassina o sentimento bom.
Então, ele diz, eu gosto dessa religiosidade, essa espiritualidade que é intensa no mundo. Só que ele tem uma visão, né, de que as instituições que apresentam essa mensagem, elas se corromperam, elas deixaram a desejar, e ele não quer se envolver com isso. Ele não quer se envolver com essa história. E por isso ele está indefinido. Ele não é ateu porque ele não nega essa realidade. Mas ele também não quer abraçar a mensagem que as igrejas e outras instituições estão apresentando. Por quê? Talvez mau testemunho. Né? Nós mesmos sabemos, no nosso próprio meio, né, que nós tenhamos coragem de olhar para o nosso espelho, né, barbaridades que são feitas em nome da Bíblia, em nome de Jesus, que não trazem um bom testemunho, que não revelam a nobreza, a beleza, a força do Evangelho do Senhor Jesus. Então ali está o Senhor colocando aquela planta, aquela sombra, uma calmaria. No entanto, para tratar dessa doença, dessa situação do coração de Jonas, algumas coisas dramáticas precisam ser feitas. Então esse Deus que é soberano, que escolhe um profeta impróprio, nos parece assim, né, para pregar na Síria, que providencia um grande peixe, que providencia uma tempestade, né, que providencia esse derramar da graça sobre aquelas pessoas, e agora providencia uma planta, ele providencia um verme. Vocês percebem como esse livro está ensinando a soberania de Deus, a eleição de Deus, os seus planos? Jonas não está sendo forçado, Jonas não está sendo obrigado a nada, mas Deus usa os meios para trabalhar por amor a esse homem. Deus poderia rejeitá-lo, mas Deus está trabalhando. Nós vemos lá José, né, já repetimos esse texto várias vezes, né? A soberania de Deus, a compreensão que José tem, os seus irmãos com medo que ele retribua o mal. José diz, vocês intentaram o mal, no arbítrio de vocês, na suposta liberdade de vocês planejaram me prejudicar, mas na soberania de Deus, que se sobrepõe ao arbítrio humano, o mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem. E aqui está esse livro nos ensinando esse mistério, que está além de qualquer lógica humana. Não é porque nós não entendemos que nós não vamos dizer que esse ensino está na palavra, está na Bíblia, está na história do povo. Humildemente, nós vamos fazer o que John Wesley ensinava aos seus após as pregações naquele grande avivamento. Ele dizia, olha, nós não podemos por nós mesmos operar a salvação, mas nós podemos clamar. Então ele dizia, clame todos os dias, desde manhã até a noite, busque, procure a salvação. Você não vai operar a salvação, mas não descanse enquanto você não receber. Clame, procure, chore, ore, jejue. Ele dizia, busque essa paz de todas as formas, né, possíveis. Nesse ponto nós também concordamos com ele. Infelizmente, algumas pessoas às vezes se associam, né, a alguns grupos na intenção de obterem cultura, na intenção de se socializarem, né, e até um certo apoio financeiro, um certo apoio na sua carreira. Grupos que hoje talvez tenham a sua influência diminuída, mas no passado tinha mais influência. Por exemplo, uma maçonaria, né, que protegeu missionários, que apoiou e cuidou de algumas pessoas. Né? Mas quantas pessoas acabaram submetendo seus compromissos cristãos, a sua visão do Evangelho a essa organização? Isso certamente em algum momento trouxe também alguns problemas. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Quando nós lemos biografias, por exemplo, de uma missionária chamada Anne Carmichael, que trabalhou na Índia, fundou um tipo de um orfanato, nós aprendemos que
se ela cedesse em alguns pontos com relação a evangelizar as castas mais baixas, ela poderia ter fartura de recursos, uma série de confortos, mas por não romper com o evangelho que ensina a pregar a todos, ela se envolveu em muitas dificuldades. Falta de apoio, médicos, doenças, recursos, uma série de situações difíceis para ela e para as crianças. Às vezes morriam 14 bebês. Falta de recursos. Mas ela entendia que o Evangelho ensinava a pregar a palavra às castas, aos grupos mais baixos, mais rejeitados. Outros, na mesma Índia, apoiando o projeto político britânico para aquele país, para aquela colônia, eles ficavam com mais recursos. Mas, a que preço? Então, é nesse aspecto que nós confiamos na soberania de Deus, na providência dele, ou nas nossas alianças políticas, econômicas, sociais e assim por diante. Essa é uma questão que nós devemos ver com cuidado. E aqui está Deus, parece agindo de forma dura, disciplinadora, mas é para o bem daquele homem. Um verme vai e tira o seu conforto. Diz o texto que quando ele viu a planta, ele se alegrou, ele estava muito feliz com aquilo. Mas quando a planta morreu, ele novamente teve uma crise. Como nós nos apegamos a algumas coisas que Deus nos dá? Né? Muitas das vezes acham que é natural, é inato, é sua conquista, seu esforço. Não é bem assim. Se Deus não te desse certas circunstâncias, você não teria o que tem. E também, se Deus tirar algumas circunstâncias, você vai perder o que você tem. Essa atitude um pouco adolescente, um pouco infantil de Jonas, de apego, e não apego àquilo que é mais importante, mas apego à bênção e não ao abençoador, infelizmente ela se repete na nossa natureza, se nós não tomarmos cuidado. Jó agiu diferente. Ele entendeu que tudo que ele tinha era do Senhor, e quando ele não teve mais, ele louvou a Deus, agradeceu e colocou sobre as suas soberanas mãos o motivo de tudo aquilo. Mas Jonas está agora aqui, sem a sua planta, e ele desmaiou, uma circunstância que nós temos enfrentado nesses dias quentes. Nós temos enfrentado dias de muito calor, e isso nos aborrece, isso tira a nossa energia e nos deixa chateados. Então, em algum ponto, nós temos uma ideia do que Jonas passou ali. Só que nenhum de nós desmaiou. Né? Ele desmaiou. Foi muito forte, ele caiu, e então ele fala com Deus, me é melhor morrer do que viver. Você percebe que Jonas só fala com Deus, só ora com Deus na raiva? Todas as vezes que nós lemos aqui no livro de Jonas, quando ele se dirige a Deus, quando ele fala com Deus, a não ser no peixe, quando a sua vida está por um fio, então ele se lembra do tempo, ele se lembra dos salmos, ele então coloca essa oração dentro do Senhor. Mas em outros momentos, infelizmente, nós vemos essa ironia. Um profeta que é boca de Deus, ele não fala com Deus, a não ser quando ele está com muita raiva. E o que ele pede? Não é uma coisa sensata. Ele quer morrer. Já quer. Ele é instrumento de bênção, ele tem uma série de outras situações para focar no seu olhar, mas ele apenas olha aquilo que o frustra, aquilo que o aborrece. Então, essa parte final do livro, ela é um alerta para nós. Porque nós vivemos uma época em que as mensagens são siga o que está no seu coração, reivindique de Deus aquilo que é seu direito, não aceite o sofrimento, isso, aquilo, outro, revolte-se. E não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Infelizmente, alguns irmãos lá da década de 90, eles já estavam percebendo
sementes, né? E imaginavam o que ia acontecer daqui a 10, 20 anos. Por exemplo, um desses escritores cristãos, né, ele disse o seguinte, isso ele escreveu na década de 90: durante muitos anos, nós, povo evangélico desse país, fomos apenas o povo da transcendência, o povo da verticalidade, da imaterialidade, do abstrato, do falar para cima, sem voz para a sociedade no meio da qual nos fez nascer. Mas eu temo que nos últimos anos, muitos de nós estejamos correndo o risco inverso, o risco de termos perdido a transcendentalidade, a consciência do celeste, o valor e a importância do ser humano perdido, de termos perdido a percepção de que não é apenas aquilo que se vê o que importa para a vida. Temos aqui no livro de Jonas um peixe preparado, uma planta preparada, um verme preparado, um vento preparado para transformar o coração do profeta. Então esse irmão escreveu nos anos 90 algo que nós estamos vendo hoje. No passado, a igreja falava muito do espiritual, na evangelização, na rua, na cadeia, em todos os lugares, reino de Deus, Jesus. E aí, esse irmão começou a analisar uma mudança. Ele disse: olha, talvez daqui a 10, 20 anos, a igreja vai deixar de falar do céu, deixar de falar de reino de Deus e vai falar de dinheiro, vai falar de patrimônio, vai brigar por política, vai deixar as coisas do reino de lá. Nos anos 90 ele escreveu isso. É o que está acontecendo. Nós temos que tomar cuidado com essa mensagem de Jonas que nos alerta. Por quê? Porque nós cremos que Jesus está a caminho. Ele disse: bem-aventurado o servo que o seu Senhor encontrar trabalhando e não batendo nos seus conservos. É isso que ele diz lá. Não brigando, mas servindo. E o Senhor está a caminho. Nós podemos perceber pelos sinais, nós podemos perceber por circunstâncias. O Senhor está a caminho. Deus amava os ninivitas. Foi por amor a eles que Deus escolheu Jonas, foi por amor a eles que Deus trabalhou, e por amor ao próprio Jonas, Deus trabalhou todas as circunstâncias com longanimidade, com paciência. Mas Jonas amava a Deus, ou as bênçãos de Deus, ou o que ele achava que ele tinha de receber de Deus, né? Então, nós precisamos pensar sobre isso, porque nosso coração, ele às vezes fica preso em amargura, em ressentimento, em remorso. Pastor Stuart Roger conta, né, que uma vez ele disse para um irmão da igreja: eu estou mudando de residência. Para onde o senhor vai? Vou para a rua tal. Aí ele falou: o meu irmão mora nessa rua aí. Que número o senhor vai morar? Aí não, o pastor disse: eu vou morar na casa do número 39. Onde o seu irmão mora? Eu falei: não sei. Eu entendi, você se esqueceu. Eu falei: não, eu não sei mesmo. Como assim? Eu falei: não, é que eu não falo com meu irmão desde o fim da Segunda Guerra. A Segunda Guerra terminou em 45. Essa conversa foi mais ou menos em 1990. Quantos anos sem falar com ele? O pastor perguntou: e o que foi o motivo da briga de vocês? Nem me lembro. Ele conta também que uma vez ele gosta de comer peixe frito, então ele comprava de uma loja lá de uma senhora peixe frito, e ela era tão cordial com ele, recebia ele muito bem, perguntava da família, super gentil. E aí ela disse: olha, eu gostaria que a minha filha casasse na sua igreja. Então ele falou: olha, eu tenho que conversar lá com os presbíteros da igreja. A igreja também se reúne em assembleia, essas decisões são tomadas assim e tal. Mas eu acho difícil, como você não é membro da igreja, eu acho difícil, pela postura que a igreja tem, pela maneira como eles lidam com esses assuntos. Mas ele levou o assunto, e como era a prática daquela igreja, né, eles votaram não. Os casamentos eram feitos exclusivamente para os membros da igreja. O entendimento deles. E o pastor disse: olha, sinto muito, mas não foi aprovado. Nunca mais aquela mulher tratou bem o pastor. Se via ele vindo na calçada, ela ia para o outro lado. Se ele ia comprar peixe lá, ela deixava uma outra empregada
falando com ele e ela entrava para dentro. Nosso coração é assim, cheio de ressentimento. Eu passei por algo parecido lá em Florianópolis, na Trindade. Uma senhora queria batizar a neta. Eu apresentei o assunto para o conselho da igreja, mas já havia dito para ela, não preenche as condições. A senhora não é a responsável por ela não vive com a senhora. Ela vive em outra cidade, em outro estado, e as pessoas que estão com ela, os responsáveis, não são cristãos. Se ela vivesse sob a sua guarda, é diferente. O conselho entendeu dessa maneira e não aprovou. Ela nunca mais falou comigo, com nenhum presbítero. Isso porque tinha amizade com todo mundo ali. Mas ficou muito ofendido. E, geralmente são pessoas que entendem, né, que elas precisam ser atendidas da forma que elas pensam. Jonas está bravo com Deus porque Deus não faz as coisas do jeito dele. Deus não age do jeito que Jonas espera. Então Jonas não gosta disso. Ele fica bravo, ele fica frustrado, ele fica irado. Mas quem diz que o nosso jeito é o melhor? Quem diz que as coisas na nossa perspectiva estão sendo corretas? Qual é a nossa sabedoria em relação a Deus? Nós temos quantos anos de existência, quantos anos de vida? Que elementos que nós enxergamos e conseguimos fazer a devida avaliação de uma situação? Então o livro de Jonas termina com uma pergunta que é um alerta para nós tomarmos cuidado e não nos fecharmos nos nossos sentimentos. A palavra de Deus nos trata com bastante transparência, com bastante respeito. Veja a maneira pacienciosa que Deus trata conosco. Tim Keller e também o pastor J. McGee dizem: quem será que escreveu esse livro? Há discussões, né, se a autoria foi mesmo de Jonas, né? Mas eles dizem: quem se exporia como um tolo escrevendo a sua própria história dessa maneira? O pensamento deles é, um deles acha, Jonas encontrou o bom senso, desceu daquela colina e foi para as ruas de Nínive festejar com o povo o perdão de Deus. Por isso ele não teve vergonha de contar a história dele e suas atitudes estúpidas, tolas e duras. O outro entende que Jonas teve uma compreensão mais profunda da graça, da soberania de Deus, do amor de Deus. E entendeu a importância do que se passou consigo e por isso deixou o seu testemunho para nós. E sabendo que nós somos tão humanos quanto ele, tão suscetíveis a ter essa atitude, esse comportamento, que ele não teve vergonha de contar a história e terminar com uma pergunta que precisa ser respondida por cada um de nós. Nos colocarmos no lugar de Jonas, enxergarmos a situação que a igreja vive no tempo que Deus nos colocou e entendermos para o que Deus está nos chamando. Entendemos a primazia de Cristo, a primazia do Evangelho, não a primazia da política, nem a primazia de um sistema econômico, qualquer outra coisa dessa natureza, sabendo que são meios que podem ser usados com sabedoria. Então, dessa maneira, resgatarmos a beleza e a força do Evangelho e celebrarmos como Barnabé, quando nós começarmos a ver sinais da graça de Deus operando na nossa vida e na vida de algumas pessoas em quem Deus tem nos enviado. Gostaria de encerrar com uma fala do pastor Martin Niemöller, que ficou 8 anos no campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele era o responsável pela igreja luterana da Alemanha, foi um dos primeiros a serem procurados por Bonhoeffer para alertar a igreja sobre o que estava acontecendo, mas ele
não deu ouvidos a Bonhoeffer, ele apoiou no início. No entanto, com o tempo, Deus foi mudando o seu coração e ele ajudou Bonhoeffer a ter um grupo de pastores chamada Igreja Confessante, em que eles estavam estudando a Bíblia, orando e buscando uma forma de agir de uma forma diferente daqueles que estavam se afastando da graça de Deus. E aí, por isso, ele foi preso e ficou 8 anos, né, no campo de concentração. Quando a guerra terminou e ele foi solto, ele fez um pronunciamento à nação, e uma parte desse pronunciamento ele disse o seguinte: através de nós e da igreja, confessamos que infinitos males foram feitos. Nós nos acusamos de não defender nossas crenças com mais coragem, não orar com mais fé, por não acreditar com mais alegria e não amar plenamente.